Tá, vamos testar. Vocês estão me ouvindo? Vamos ver aqui, Vivi. Aqui tá bom? Ok. Eu tenho que tirar o vídeo, o som do Skype também? Tenho, né? Tem que ficar só com vocês aqui. Ah, não, senão eles não me ouvem. Pode passar, já passei pra você. Cadê? Ju entrou? A Ju. Tá diferente o chat, não tá? Ah, não sei, tô achando diferente aqui no meu, tá? Eu tô achando. Ai. Eu tô achando diferente. Tá vendo tudo direitinho? Ju? Eu vou deixar assim, ó, pra elas verem, depois eu falo com elas. E vocês vão me. No máximo 4:10 a gente começa, né? Ou então 4:15, com gente ou sem gente, né? Eu só tenho medo de não dar o tempo de gravação. Gente, olha o que vocês falam. Será que não vai pra lá, não? Mas fica gravado, amor. Vocês fecharam o microfone lá? Oi, Sirlene. Boa tarde. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês irem entrando e tá vendo? O bolo é esse. Esse é só meu noivinho que eu coloquei aqui. Mas vou fazer de cor diferente, viu?
Boa tarde, Áurea. Vocês estão me ouvindo direitinho? A imagem tá boa? Acho que hoje a imagem tá boa, né? Obrigada, Sirlene. Oi, Áurea. Bem-vinda, querida. Ju, um cheiro. A Juliana e a Viviane são os meus pontos hoje. Ou grilinhas, né? São os meus pontos. Ah, ela falou que é secretária, olha. Chique toda, né? Oi, Cida. Boa tarde, amor. Obrigada por ter vindo. Obrigada a todas vocês, aliás, né? Vou baixar aqui, viu? Para as meninas que forem entrando e vendo o bolo. Esse foi o noivinho que eu fiz essa semana. Deixa eu colocar ele aqui. Colocar o noivinho aqui. Porque a ideia é que vocês possam colocar os noivinhos de vocês ou as peças de vocês, né? Em cima de um bolinho também. Vamos dar um tempinho para as meninas entrarem. Quem tá mais aqui, Vivi? Eu tô vendo a Ju, tô vendo a Sirlene, a Cida, a Áurea. Quem? Oi, Josse. Um cheiro, nega. Ana, oi, Aninha. Tudo bom? Um cheiro. A Josse entrou aí, ó. Oi, Josse. Cheiro da Bahia com gosto de pimenta pra todo mundo. Ai, que nada, gente. Adoro, adoro. Biscuit é minha vida. Adoro dar essas diquinhas a vocês. Pena que eu não conhecia isso há mais tempo, né? Agradeço a Clau, que foi que a Clau que me apresentou. Acredito que já já ela tá por aqui. Oi, Cláudia. Oi, Claudinha. Seja bem-vinda, amor. Cheiro com gosto de pimenta. Gente, vocês não calculam o calor que está aqui. Oi, Li. Oi, Liege, que bom te ver aqui, amor. E um cheiro. Vocês não calculam o calor que está aqui. Eu estou derretendo. Tá mesmo, né, Joss? Tá. Tá demais. Choveu aquele tanto que a gente pensou que a cidade ia inundar. E agora esse solão todo, esse calorzão todo.
Bom, nós temos no momento 19 pessoas, são 16 e 12. Com umas 16 e 15 a gente começa, porque eu vou te dar as dicas. Ai, São Paulo tá fresquinho, né? Que bom que São Paulo tá fresquinho. Oi, loira. Boa tarde, loira. Loiraci. Vou chamar de loira. Que bom, né? Nunca mais a gente teve uma aulinha. Então a gente já está encerrando o ano, né? E todo mundo vai começar a correr atrás de seus perus, suas farofas, né? Ajeitar a casa para Natal, crianças, reunir família. Então a aulinha agora só no ano que vem. A gente vai vir com muita coisa nova, com muita novidade. Pois é, então é loira mesmo. Ô, Áurea, que tristeza. Mas vamos lá, fazer biscuit para providenciar uma placa-mãe, né, Áurea? Para a gente continuar com as aulinhas. Isso, amiga. Vamos lá. Que bom, Áurea, que bom. Aulinha é sempre bom ajudar, né? As meninas que estão começando agora e até a gente que já está velha nisso e tem muita novidade, às vezes a gente não sabe, não conhece, é sempre bom. É, a nossa amiga Viviane está aí cheia de novidades, né? Aparecendo na TV, toda chique, trabalhando feito uma louca. A gente programou uma aulinha para ela agora também para o final do ano, mas eu acho que não vai dar não. Acho que a aulinha dela agora é só em janeiro. Mas ela vem também com um monte de novidade. A menina tá pegando fogo. Passarinhos ao fundo, é, Áurea. Eu tenho dois cardeais. Eu não, meu marido, né? Tem dois cardeais. De vez em quando eles conversam. Bom, são 16 e 14. Eu vou levantar um pouquinho aqui, só para dar uma explicação a vocês. Nós vamos começar. As meninas que forem chegando, vocês ajudam, ok? A, a dar as explicações, a responder as perguntinhas. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, ok? Eu não pretendo apagar, a não sei que aconteça algo, mas vai ficar gravado para quem quiser voltar, assistir. Divirtam-se, conversem, brinquem, curtam a aula, aprendam e mãos à obra, ok, minha gente? Então vamos lá. Primeiro lugar, a gente precisa de um isopor redondo, né? Ou quadrado, naturalmente. Oi, Esme, um cheiro, nega. Cheiro com gosto de pimenta, viu? Então vamos lá. Eu tenho um isopor, eu tenho uma placa grande nessa espessura e eu cortei o isopor porque é mais prático, né? Dá para fazer muitos bolos e de vários tamanhos. Então eu cortei a placa. A medida desta placa, da placa pequena, que seria essa, ela tem 9 centímetros de diâmetro, 9 centímetros de largura, aliás, de largura. Ela tem 30 centímetros de diâmetro. Eu medi com a fita métrica, então ela tem 30 centímetros de diâmetro, 9 de largura e 4,5 de altura. Ok? 9 de diâmetro, 9 de largura, 30 de diâmetro, 4,5 de altura. A placa grande. Obrigada, Ana. A, a grande, nós temos na grande 14 centímetros, medido 14 centímetros,
de largura. Nós temos 44 a 45 de... No meu tem exatamente 44 de diâmetro. 44 de diâmetro e 5,5 a 6 de altura. Na verdade, esse aqui eu cortei. Deixa eu explicar como. Com esses cortadores, eu medi o segundo disco. O segundo disco, nós temos o pequeno, o depois dele e os dois maiores. Eu cortei o segundo dele, depois do pequeno, o segundo, para cortar o maior, ok? Tá vendo aqui? Eu cortei o maior. Só que eu cortei do lado inverso. Ele fica exatamente. Risquei o isopor e cortei. Ok? O pequeno eu cortei com um cortador menor, que é esse joguinho aqui. O maior de todos, eu marquei também do lado, não do lado que corta, porque se você observar, ele bifurca, né? Então, é mais estreito aqui e mais largo desse lado. Então, pelo lado mais largo, eu risquei e cortei. Ok? Num isopor, na placa, que ela é larga. Aquele isopor que a gente usa para base. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Eu tenho um pedaço aqui, tá vendo? É o isopor que a gente usa para base. Coloca, marca por fora e corta. Então, as medidas são essas. Para adiantar o nosso lado, eu já forrei com massa incolor as nossas bases. Então, aqui eu tenho a maior e aqui eu tenho a menor. Forrado com massa incolor mesmo, massa natural. Observe que está forrado, né? O tanto pequeno quanto o maior. Estão forrados. Vamos lá? Eu não vou fazer esse igual ao que eu fiz ao branco. Eu vou fazer de forma diferente. Então, o branco está aqui, para quem chegou agora que não viu. Esse é o que eu fiz para apoiar esses noivinhos. Então, vocês podem observar que é o mesmo tamanho. Ô, Clau, um cheiro, Clau. Bem-vinda, querida. Sucesso na sua feira, né? Amei. Então, aqui foi o noivinho que eu fiz essa semana. Muito chique ela, né? A trança dela aqui, gente, olha. Muito chique minha trança. E... Oi, DJ. Um cheiro. E aqui o bolinho que eu fiz. Eu não vou fazer ele com a mesma tonalidade. Porque como eu vou usar ele para um evento, eu tenho que levar alguns. Então eu fiz esse branco e vou fazer hoje um marrom com rosa para vocês, ok? Então vamos lá? Vamos começar? É rapidinho, não tem muita dificuldade não. A dificuldade que a gente tem é só em abrir massa, né, gente? Um cheiro para todas. Cheiro com gosto de pimenta, de acarajé. Vamos lá, fazer massa de acarajé aqui, ó. Bater, bater, bater. Bom, eu vou baixar o vídeo e vou ficar só com as meninas, ok? Qualquer coisa, a Vivi e a Juliana estão me ajudando. E vamos lá. Um cheiro para todas. Quando eu terminar, a gente conversa um pouquinho. Ok, Cida, não tem problema não. Vai ficar gravado depois se você quiser e precisar, daí para vocês usarem, ok? Um cheiro, vai em paz. Vou baixar, viu, gente? Aqui tá bem para vocês? Ok, aqui tá bom, né?
Então, a massa foi tingida no tom de um pouquinho de marrom e chocolate. Vocês usam o corante que vocês quiserem, que vocês usarem. Procura um marrom bem bonito, uma cor chocolate, já que o bolo, né, vai ser de chocolate. Para o bolo pequeno, para a base pequena, eu usei 104 gramas de massa. Ela sempre sobra um pouquinho. Não precisa vocês usarem uma massa muito grossa, certo? Não precisa usar massa muito grossa. O que precisa é ela ser aberta, sem defeitos, né? Então, uma outra diquinha, quando vocês forem abrir a massa para fazer, geralmente essas coisas redondas, tem essa dica do rolo. Vocês, quem? Hum? Oi, Nanda, seja bem-vinda. Vocês pegam um rolo, coloca, segura numa ponta e gira a outra, ó. Ela vai arredondando tranquilamente, ó. Segura numa ponta. Eu cobro, Áurea. Geralmente eu não vendo, eu alugo. Mas eu cobro, se a pessoa quiser realmente levar, principalmente casa de festa, que às vezes ela quer o bolo para eles, né? Eu cobro em torno de 100, 150 desses mini bolo. Depende também da ornamentação do bolo, depende do que eu uso para o bolo, né? Quanto mais você orna o bolo e quanto mais você põe peças, põe detalhes mais sofisticados, mais caro vai ficando. Mas é em torno de 80 a 150 reais. Então vamos lá? É simples, rápido e fácil, ó. Igual como confeita um bolo, como faz uma pasta americana de um bolo comum. É, eu sei, Clau. Eu vi lá no seu. Não se preocupe com essas marcas, não, porque essas marcas vão sumir todas. Porque é igual como a gente forra qualquer outra coisa, certo? A gente tira, joga para dentro. Você está perguntando, Áurea, você quer saber o quê? O bolo ou o noivo? E aqui, ó, com essa almofadinha da mão, a gente vai tirando todo esse preguiado que, infelizmente, né, a massa faz. O, o tamanho do bolo, eu já dei as medidas, né? Ele tem 9 centímetros de diâmetro, de largura. Ele tem, o pequeno, tem 30 de diâmetro e 4,5 de altura. 9 por 30 de diâmetro por 4,5 de altura. Sim, porque pelo menos eu uso assim porque eu gosto de fazer ele com a massa natural, ele fica assim, pronto para eu cobrir com a outra massa. E não fica aquela ranhura do isopor, ele não fica marcando a massa. Ele já fica como se ele fosse abaloado. Se você quiser fazer direto, você faz, né? Eu tô. Vocês podem perguntar o tanto que vocês quiserem, tirar qualquer dúvida, eu estou aqui para isso. Quando a gente se propõe a dar uma aula, a gente se propõe a tirar as dúvidas das colegas. Então, nem se preocupe se vocês podem perguntar, se não pode, pode perguntar. Enquanto eu estiver aqui, ó, eu estou respondendo tudo. As meninas estão me dizendo aqui no meu ouvidinho
e eu vou tirar todas as dúvidas. Pode perguntar o que você quiser. Elas enchem, geralmente enche de ar. Eu geralmente furo e vou tirando. E aí a gente vai, ó, na mesa, a gente vai. Esse bolo que eu estou fazendo, esse do casal aqui, este aqui, ele custa R$ 100. Este bolo aqui. Só o bolo. Com o casal é outra história, ok? Um bolo grande, gente, um bolo grande está custando na faixa. Oi, Glart. Um bolo grande, ele está custando na faixa de aluguel, de 250 a R$ 300. Um bolo de casamento, um bolo grande mesmo. Esses são mini bolos, são, né? Eu chamo de mini bolos, mas ainda tem mais mini do que eles. Então, aproveita a placa de vocês, a mesa de vocês, para alisar bem a lateral dele, certo? Aqui embaixo. Oi, acho que é Juliana, né? Mania de arte? Juliana não, é a Júlia. É isso? Então, é isso aqui. Esme, a Vivi tá toda borocochô aqui, porque você não falou com ela? Não, para vender ele é R$ 100. Para alugar, eu alugo por 50, por 40. Depende do evento, depende para onde é. Geralmente meus bolos vão para alugar e lá ficam, viu, gente? Devolvem não. Aí o povo paga mesmo. Alisa bem, ok? Para não ficar marcas, não ficar muito. Principalmente esses bolos de cores fechadas. Eles são danados para ficar marquinhas. Se ficar muita marca, se não conseguir tirar, se tiver ar, dá uma furadinha e vai tirando o ar, vai puxando, vai alisando. Quem? Oi, Eladi. Então, aqui está. Obrigada, Esme. Olha, essa massa é a cor chocolate. Ela tem um pouquinho de marrom com chocolate, certo? Vocês sabem que ela escurece em 3 tons, né? Isso todo mundo sabe. Então, ela vai escurecer bem mais aqui. Alisa bem, viu, gente? Então, primeira parte, o bolo, primeira parte do bolo já está forrada. Vamos à segunda parte do bolo, que é... Eu não sei se com vocês isso acontece, não sei se é porque aqui em Salvador está muito quente, mas a massa tá assim, ó, tá rasgando. E essas cores escuras, elas também ajudam a isso acontecer. Amiga, você pode cortar com estilete, mas vai dar um trabalho danado, viu? Você pode cortar com uma faca de cozinha bem amolada. Ela corta também. Corta aleatoriamente, vai cortando os pedaços. Depois vem com a lixa e lixa ele todinho. Deixa bem redondinho, na medida que você marcou. Vocês podem fazer bolos desse tamanho, vocês podem fazer bolos menores.
Bolos maiores, né, é mais trabalhoso, é mais complicado, mas também o processo é o mesmo. Como eu cortei assim, ó. Aqui tem um isopor sem estar coberto. Aqui está o isopor coberto e aqui está o isopor sem cobrir. Eu peguei o cortador grande. Eu não sei se vocês têm esse jogo do cortador grande. Eu peguei a segunda roda e cortei, medi aqui, olha, e veja que está exatamente igual, exatamente pelo lado de fora, e não assim, pelo lado de fora. Eu risquei e cortei, mas eu tenho o cortador, né? Então eu já vou certinho. Eu peguei uma placa dessa largura, ó. Uma placa dessa largura eu tenho, várias placas assim que eu uso para base. Então eu peguei a placa, botei em cima, risquei e cortei com o cortador. Esse para a parte maior. Para o menor, eu tenho esse joguinho aqui, que acho que todo mundo tem. Esse joguinho. Eu peguei o maior de todos, marquei também por fora e cortei. Ok? O menor tem 9 centímetros por 30 de diâmetro e 4,5 de altura. O maior, que é esse aqui, o bolinho maior de baixo, ele tem 14 de largura por 44 de diâmetro por 6 de altura. Ok? Então vamos lá, vamos abrir a massa para a gente cobrir esse maior. Então o processo de abrir é o mesmo. É, a faca de cozinha você pode ir lascando, cortando. Ela tem que estar bem amolada. Sobre o que da massa marrom? É, a massa é marrom no tom chocolate. Aí vocês usam... Aqui acho que não vai dar certo, eu vou ter que abrir de novo. Porque quando fica esses pedaços assim, não dá certo. Ela tem que ficar toda certinha. Ela não vai dar certo. Não vou nem tentar. Sovar bastante. Tá balançando aí, né? É. Sou meia braba quando eu tô fazendo isso. Agora vai. Ai, não fale não. Essas coisas ajudam muito a gente. Faz mesmo, amor, faz mesmo. Nós somos, né, Josi? Temos que ser, amiga. Mulheres guerreiras, batalhadoras, todas nós.
Viu que não precisa a massa ser muito grossa? Tem gente que gosta, acha que fica mais bonito, entendeu? Mas você não precisa desperdiçar tanto. Se você forra com o incolor, ele já dá uma base legal para você forrar e não precisa ser tão grossa. E ela não fica transparente. Ok? Então aqui nós temos, vamos lá. Acho que ainda vai ficar curtinho, ó. Ainda vai ficar curtinho, dá só mais um pouquinho. Ai, mandaram eu dizer uma coisa aqui pra vocês, mas essa mulher é louca, né? Tá doida. Tá mandando dizer que eu vou fazer igual como a mulher dos cachorros fizeram, ó. Tadinho dos bichinhos, eles me acordam de manhã cedo. Deixa os bichinhos quietos, mulher. Estão fazendo mal a ninguém. Vamos lá. Pra você ver, não, mas meus bichinhos são felizes comigo. Elas dão umas preguiadazinhas. Você sabe como é, né? Aquele negócio complicado, forrar qualquer coisa redondinha. E a gente tem que tirar aí na mão mesmo, não tem jeito. Quanto menos prega tiver, melhor. Mas se te ficar, gente, não tem jeito, ó. Ela vai ficar mesmo com umas preguinhas e a gente tem que tirar no alisamento. Fora que tem, né, os dito cujo do ar. E aqui não dá para fazer daquele jeitinho como às vezes a gente está na pressa e faz, né? Dá aquela sugadinha. Então, vamos só tirar o excesso aqui embaixo. Aqui a gente ajeita, vai ajeitando. Meu marido tinha um pássaro preto que até o hino nacional cantava. E tem um CD, né, com um bicho desse cantando. Não sei como um bicho aprende, viu? Mas se o bicho aprende, o que que a gente não aprende, né? Então aqui, ó, com a mãozinha, vai entrar, gente. Não tem jeito, porque vocês sabem que bolinha entrar, imagine esses grandão. Então a gente vai tirando o ar, vai furando e vai fechando. Vai furando e vai fechando, e ó. Aqui a gente pode dar essa alisadinha, ó. Olha a bolha de ar que fez aqui, ó. Vou mostrar a vocês, tá vendo? A bolha de ar. A gente fura e vai eliminando o ar e aí fecha aqui, porque a gente vai alisar ela toda. Vou dar uma dica a vocês. Se por um acaso vocês fizerem isso, né? Aí vocês viram que o bolo, que a massa ficou enrugada, que ela não alisou o suficiente que vocês queriam que alisasse. Sabe o que é que vocês fazem? Leva para debaixo de uma torneira. Depois dele todo encapado, depois de todo tirado o ar, depois dele já pronto, né?
Tem que fechar embaixo, não pode deixar. Se for fazer isso, não pode deixar aberto embaixo, porque se entrar água no isopor, o que vai acontecer? O isopor vai inchar. Então, depois dele todo, aí vocês jogam debaixo d'água e alisa debaixo d'água e deixa depois num lugar quieto, secando. Ela vai ficar lisinha, 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 lisinha. Ok? Eu acho que tem umas colegas que fazem isso com cabecinhas. Oi, Carioca, tudo bom? Como é seu nome? Carioca, Carioca? É biscoiteira também? Que aqui tem baiana, aqui tem maranhense, aqui tem potiguar, Brasil inteiro assistindo a gente e olhe muito mais, viu? Aqui tem uma bolinha, vamos tirar essa bolinha, eu não quero nenhuma bolinha. Aí, uma gaúcha. Ai, que bom, fico feliz. Roda bastante, alisa bastante. Não tenham pressa de finalizar. Com a massa branca, como eu disse a vocês, é bem mais fácil, viu? Parece que ela... Mas com a massa de cor, não pode ficar nenhum defeitinho, não. Fica feio. Então, vamos lá. Gente, vocês já conhecem o esquema, né? Se tiver alguém que não esteja sendo agradável a vocês, é só bloquear. Bloqueia e vocês já conhecem, todo mundo aqui sabe como é que se faz isso, né? Então pronto, aqui está feita a parte mais complicada, é essa daqui, é a parte de forrar os bolos. Então eu já cortei algumas fitas, né, em tom de rosa, já deixei cortada, porque a decoração aqui vocês vão fazer como achar melhor. Então, como o meu vai ser rosa com marrom. Oi, Patrícia, tudo bom? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Eu acho que eu me ferrei nessa, viu? Porque ela grudou no plástico. Mas eu vou fazer assim mesmo.
Tá tão quente, gente, que ó, grudou mesmo, ó. As fitas grudaram mesmo, ó. Tirar com cuidado aqui para ver se eu não quebro essa. Mas não teve jeito. Dei uma quebradinha. Tá vendo? Quebrou. Vocês acreditam que eu tô pingando? Derretendo. Sol aqui, calor. Está realmente. Então vamos lá. Eu vou passar essa. Eu acho que vai ficar pequena, seria a outra. Eu vou fazer umas emendas aqui, não tem problema nenhum. Depois eu... Pode sim, gente, colocar a fita que vocês quiserem. De cetim, de gurgurão, de tecido. Deixar assim, para vocês verem. Ok? Então aqui nós temos... Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Obrigada, Li. Na verdade, eu separei algumas fitinhas para dar umas ideias a vocês, que também pode ser feito dessa forma aqui, ó. Gente, eu não acredito que eu quis adiantar, mas eu vou só mostrar a vocês, porque realmente eu acho que não vai dar para fazer não. Eu faço depois. Grudou grudado. De tão seco que tava. Vocês podem fazer também, ó. Vou fazer com o lado seco, porque eu vou tirar, eu não vou deixar. Vocês podem fazer também eles assim e colando, ó. Tá vendo? Não, não. O de baixo vocês podem fazer um pouquinho mais largo. Se quiser, né? A decoração, na verdade, vai de acordo com o que vocês querem, né? O que vocês vão fazer. Então, vocês podem colocar fita de tecido, pode colocar fita de biscuit, pode colocar arabescos, né? Aí vai da criatividade de vocês. Então, só estou dando a ideia de que vocês podem fazer assim, colocar... Eu estou colocando do lado seco porque eu vou tirar, que eu não vou deixar assim, ó. E vocês podem fazer desse jeito e fazer mais assim, mais voltinhas assim nesse caso, assim, e preencher ele todo pelo meio e fazer bem alto, como se fosse uma flor. Vocês podem fazer assim e colocar em cima. Vocês podem fazer um laço bem grande caindo, ok? Então, tudo isso são dicas que vocês podem usar. Tenho. Ai, mas eu não quero fazer, não. Esse é muito trabalhoso, Vi.
Hum. Ela tá aí? Ela tá no chat ou tá aqui com a gente? Diga ela que eu tô mandando um cheiro pra ela. Tem... Saminha, um cheiro, Samia. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui vocês podem colocar no centro ou mais na ponta, para ficar essa parte livre, né? Como eu fiz no branco. Vocês podem colocar no centro. Deixa eu ver onde eu coloquei a emenda aqui, porque aqui eu vou colocar um enfeite, que vocês vão ver. Certo? Então aqui posso responder. Não posso responder. Então aqui, ó, gente, vamos lá. Aqui na parte de cima, eu vou colocar um laço, que nada mais é do que todo mundo sabe fazer. Uma fita, cortei aqui, ó. Simplesmente cortei, peguei uma fita e cortei enviesado, juntei uma ponta, juntei a outra, que pode ser na largura que vocês quiserem, sempre uma maior e uma menor, tá vendo? Aqui, ó. Eu quero essa, só que eu quero a mais larga aqui, ok? Então a largura é essa. E como ela tá fresca, tá molhada ainda, ela vai grudar. Então eu só vou colocar o laço. E aqui na decoração da parte de baixo, eu vou colar rosinhas. Eu vou ensinar vocês a fazer as rosinhas, ok? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu quero nesta posição, querida. Pouquinho de cola, pouquinho mesmo, só pra grudar. Isso aí vocês todos conhecem. É, fica muito lindo, Glart. Fica muito... Oi, sonho de biscuit. Ok? Então, tá aqui o nosso bolo pronto. Aqui vocês podem fazer, como eu disse, pode colocar uma base. Me dê aquilo ali, por favor. Vocês podem colocar uma base, uma madeira, um acrílico grande. Eu coloquei uma base assim, vou colocar numa base assim, entendeu? Então, terminamos o nosso bolo, ok? Aqui vocês podem usar, ó, os noivinhos de vocês, né? Aqui o branco, para quem não viu, eu fiz esse, né? Eu vou ter que fazer alguns, porque tem um evento agora em janeiro que eu vou participar, então eu vou ter que fazer alguns. Então, nós temos esse aqui, que é o marrom com rosa, que tem muita saída, ele fica muito bonito. Ele ainda vai escurecer 3 tons. Temos o branco para casamento, né? E eu vou ensinar vocês a fazer essa rosinha aqui, que é a coisa mais simples do mundo. Bom, fácil, prático e rápido. E fica uns rosão. Deixa eu ensinar aqui rapidinho. Vocês pegam um pedaço da massa. Esse meu noivinho, ela tem 17. Deixa eu pegar minha régua aqui para ser precisa para você, Ladir. Deixa eu pegar aqui minha régua.
Onde foi que eu botei? Ela tem... Ela tem 16 e ele tem na faixa de 18. Ele tá com mais ou menos 18. Sabe quando a gente está trabalhando, que as coisas criam perninhas? E a gente procura, procura, procura e não acha? Pois é, tá assim. A minha outra régua sumiu. Mas é que isso aqui, ela tem 16 e ele tem na faixa de 17, 17,5 a 18. Que é o básico para os noivinhos, né? Na faixa de 17, 18 centímetros, no máximo. Então, vamos à rosinha? Tá vendo aqui uma massa grossa? Tá sendo muito fina. A gente abre um pouquinho. Mesmo esquema que eu ensinei da outra vez, lembra? Ui! A gente marca com um espaçamento maior. Bem marcadinho mesmo. Depois a gente vem e dá umas apertadinhas, ó. Bem apertadinha. Puxando a orelha de filho quando ele faz coisa errada, assim. Dá uma puxadinha de orelha assim, ó. Depois você vem pro lado contrário. Você abriu assim, marcou assim, você vem pelo lado contrário e vai girando. Só girando, ó, gente. Só girando, ó. Ok? Depois você vem numa das medidas e abre. Ok? Ficou a rosinha. Todo mundo vendo? Prático, né, gente? Prático, bom, barato, rápido. Vou colocar aqui assim. Vocês podem também fazer, ó. Cheinho. Ok? Obrigada, obrigada, gente. É prático, é rápido e, né, é vendável. Ainda mais hoje que a moda tá aí, que todo mundo usando bolo falso, né? Usam o bolo mesmo, né? Porque não pode deixar de ter o bolo. Mas para transportar, para carregar, para tudo é muito mais prático você ter um bolo falso para carregar. Nas festas, as festas hoje em dia tá usando bastante. Saminha, obrigada, minha nega. Um cheiro em Natal, um cheiro para Rio Grande do Norte, um cheiro para Goiás, um cheiro para Aparecida de Goiás, um cheiro para Pará de Minas, um cheiro para Pará de Minas, um cheiro para onde mais? Um cheiro para o Maranhão, minha amiga Garibaldi, para São Luís, aí, a Ana São Luís, um cheiro para o Brasilzão todo. Estou sempre aqui, meu e-mail está aí, precisando de ajuda, de uma dúvida, pode contar comigo. Obrigada a vocês por dispor desse tempo, nesse final de tarde, de domingo, para estar aqui com a gente, ok? Cheiro pro Ceará, eita, Nordestão bom demais. Um cheiro pro Rio Grande do Sul, terra boa, terra do vinho, bons vinhos. Santa Catarina, Mato Grosso, todo mundo, gente. Para esse Brasil inteiro, um cheiro com gosto de pimenta aqui da Bahia para vocês. Obrigada, beijo e até janeiro. A gente vem com a próxima aula, ok? Obrigada, Rio de Janeiro. A nós todos, Ele está abençoando a nós todos. Um Feliz Natal, uma boa entrada de ano para vocês, familiares. Abra o coração de vocês e que sejam felizes. Feliz Natal para todas vocês, ok?
Beijo de novo. Fui, galera!